Quando lemos os evangelhos, surge uma pergunta: por que Jesus parece ser tão duro com Maria? Tem momentos em que ele solta frases que soam pesadas para qualquer um de nós. Mulher, que tenho eu contigo? Quem é minha mãe? Quem fizer a vontade de meu pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. E quando elogiam Maria, ele responde: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por isso, nesse vídeo, nós vamos encarar esse problema. Jesus foi frio com Maria? Será que Jesus desprezava a própria mãe? Mas antes de continuar, deixa eu te falar da minha plataforma Bíblia Ilustrada. Lá você encontra mapas mentais e videoaulas de cada um dos livros da Bíblia, além de cursos e materiais bônus. Você compra uma só vez, tem acesso vitalício e recebe atualizações constantes. O link para conhecer a plataforma está na descrição e no comentário fixado. A primeira cena é a das bodas em Caná, em João 2. Jesus está em um casamento, um ambiente público de celebração, quando surge um constrangimento real. O vinho acaba. Para nós isso poderia soar como um detalhe secundário, mas no mundo antigo, especialmente em um contexto judaico, em que a honra e hospitalidade eram levadas a sério, esse tipo de falta era uma grande vergonha para a família. É nesse momento que Maria percebe o problema e se aproxima de Jesus com uma frase carregada de expectativa: eles não têm vinho. E então surge a atenção do texto. A resposta de Jesus soa à primeira vista desconcertante: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Lido rápido, esse comentário parece frio e grosseiro, como se ele estivesse afastando Maria. Mas o foco de João não é um tom de voz de Jesus, é o sentido teológico da cena. Primeiro, a forma de tratamento é respeitosa, não é um insulto. Só que também não é a linguagem íntima típica entre mãe e filho. Em português, qualquer equivalente perde a sutileza do significado original. Se traduzirmos por mulher, soa distante, grosseiro. Senhora, soa formal demais. O ponto é, Jesus mantém o respeito, mas muda o tratamento com a mãe. Naquele momento, ele não está agindo apenas no âmbito doméstico como o filho dela, está atuando como o Messias em missão. Isso fica claro porque João registra a mesma forma de tratamento na cruz, quando Jesus garante cuidado para Maria. Então não é desprezo, é distância funcional. Jesus está mostrando que a relação afetiva entre mãe e filho não governa a sua missão dada pelo Pai. Agora vamos para o polêmico "que tenho eu contigo". Essa é uma expressão comum no mundo semítico e na Bíblia costuma marcar separação de papéis com uma correção moderada. Não é grosseria, mas é sim um limite. Nessa questão, Jesus está falando para Maria que ela não define a sua atuação. Logo no início do seu ministério, o princípio fica claro: nenhuma relação humana, por mais próxima que seja, determina a agenda do Messias. Jesus não age por influência familiar, pressão afetiva ou conveniência social. Se agisse, a fé se tornaria religião de acesso privilegiado. Quem fosse próximo conseguiria milagres. Quem tivesse vínculos com o Messias teria vantagens. Assim, os familiares de Jesus e amigos poderiam exigir milagres e bênçãos e ele concederia. Jesus corta essa lógica pela raiz. O eixo do reino não é proximidade, é obediência. E isso culmina na frase-chave: ainda não é chegada a minha hora. Em João, o uso de hora aponta para o clímax da missão, o caminho que culmina na cruz e na glorificação do Filho, onde o propósito do Pai se revela plenamente. Jesus não está sendo grosseiro com a mãe, está afirmando que sua atuação é governada pelo tempo e pela vontade do Pai, não por agendas humanas. Para Maria, isso é uma transição difícil. Ela precisa aprender que não está diante de um filho conduzido por ordens maternas, mas diante do Senhor que cumpre a missão de Deus. E o texto preserva a dignidade de Maria. Ela não discute nem se impõe, apenas diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Maria não se coloca no centro, não cria atalhos, não reivindica controle, não age como alguém desprezada, mas como uma discípula que entendeu a lição. Agora vem uma cena ainda mais conhecida e para muitos mais difícil. Em Marcos 3, Jesus ensina dentro de uma casa, cercado por uma multidão tão grande que a casa vira quase uma sala de aula improvisada. Gente sentada, ouvindo, formando um círculo em torno da palavra. Nesse momento, chega o recado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. No mundo antigo, isso não era algo insignificante. Em culturas de honra familiar e deveres de parentesco, a presença da família tinha peso público. O esperado seria que Jesus interrompesse o ensino e fosse ao encontro deles como um sinal de consideração.
Mas Jesus responde com uma pergunta que soa dura aos nossos ouvidos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E então, olhando para os que estavam ao seu redor, declara: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É aqui que muita gente se precipita achando que Jesus rejeitou Maria, desrespeitou ou foi insensível. Só que essa interpretação é enganosa. Jesus não está desprezando sua família, está redefinindo publicamente o que é parentesco verdadeiro no reino dos céus. No mundo do primeiro século, a origem familiar dava honra, identidade e pertencimento público. Jesus não ataca Maria. Ele desmonta a ideia de que laço biológico vira credencial espiritual no reino. Por isso, a redefinição. Pertencer a Jesus não é questão de genética, mas de obediência. Não de ventre, mas de fé praticada. Não de tradição, mas da vontade de Deus. E essa nova família não é um clube fechado. Marcos enfatiza que havia pessoas ao redor dele, ouvintes, discípulos, seguidores reunidos pela palavra. E quando Jesus diz quem faz, ele escancara a porta. A família de Jesus se forma por um vínculo simples e radical: fazer a vontade de Deus. E aqui entra um outro detalhe que dá profundidade à cena e evita leituras romantizadas. Alguns versículos antes, Marcos já tinha mostrado que naquele momento os familiares não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. No verso 21, o texto diz que eles saíram para agarrá-lo ou detê-lo, porque diziam: está fora de si. Em outras palavras, a família de Jesus não chega lá fora só para dar um abraço. Chegam para conter a situação, interromper o movimento, puxar Jesus de volta e controlar o dano. Isso não significa rejeição definitiva, nem transforma Maria e os irmãos em vilões. Significa algo mais humano. Naquele momento, eles não compreendiam a missão de Jesus e tentaram prendê-lo. E o próprio Novo Testamento mostra a virada depois. A família aparece reunida com os discípulos em oração, e os irmãos de Jesus, especialmente Tiago, se tornam referências centrais da igreja. Ou seja, Marcos não está dizendo que família é inimiga. Está mostrando que nem a família pode ter prioridade sobre a missão, e que no reino de Deus, o laço mais forte não é sangue, é obediência. Agora vem uma outra cena extremamente curiosa. Em Lucas 11, Jesus está ensinando e no meio da multidão, uma mulher o interrompe com um elogio espontâneo. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. A resposta de Jesus surpreende. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Repare na precisão. Jesus não discorda da mulher, ele só recusa que esse tipo de honra vire o centro, até porque o elogio é compreensível. A própria Maria, em seu cântico, diz que todas as gerações a considerariam bem-aventurada, mas Jesus desloca a ênfase. Ele não está diminuindo Maria, está estabelecendo um critério superior. A verdadeira bem-aventurança não é biológica, é espiritual. O que define o bem-aventurado não é parentesco com Cristo segundo a carne, mas submissão a Deus pela fé obediente. Isso é teologicamente decisivo porque toca no instinto humano recorrente, transformar a fé em um sistema de proximidade, como se santidade fosse herdada por contato, como se o reino fosse patrimônio familiar, como se sangue, tradição, ambiente ou reputação religiosa gerassem algum crédito diante de Deus. Jesus impede essa distorção. O verdadeiro privilégio não é ter estado perto dele biologicamente, mas estar unido a ele espiritualmente. Não é ter acesso por parentesco, mas pertencer ao reino por obediência. Ele está protegendo a natureza do evangelho. A salvação não se apoia em atalhos, influência ou mérito. Ela se expressa em ouvir a palavra de Deus e guardá-la. E no fim, essa afirmação de Cristo não é um ataque a Maria. É uma honra mais alta, porque a grandeza de Maria não fica reduzida a um privilégio biológico, como se sua dignidade fosse apenas ter gerado Jesus. A verdadeira honra dela está em ter sido serva do Senhor, como qualquer outro membro da família de Cristo. Crer e obedecer. Ao recusar o foco errado, Jesus não apaga Maria. Ele impede que a devoção escorregue do Criador para a criatura e protege a glória de Deus contra qualquer forma de idolatria, mesmo quando essa idolatria vem disfarçada de reverência religiosa. Então, por que Jesus parecia desprezar Maria? Porque ele estava fazendo algo que muitos de nós não gostam. Ele estava dizendo que nem mesmo a mãe dele
pode virar o centro da mensagem. Jesus não destrói Maria, Jesus destrói a idolatria. Jesus não humilha Maria, Jesus humilha o nosso impulso de transformar pessoas em mediadoras. E se isso incomoda, talvez seja porque mexe com um pecado antigo, a necessidade de colocar alguém entre nós e Deus. Só que o evangelho é claro, há um só mediador, e não é Maria, é Cristo. E a ironia é que a própria Maria concorda com tudo isso, porque o papel dela no evangelho sempre foi o mesmo: apontar para ele. A maior honra que Jesus dá a Maria não é chamá-la de rainha do céu ou colocá-la no pedestal. A maior honra é incluí-la na mesma lógica do reino que inclui você: ouvir a palavra de Deus e guardá-la, ser discípulo, ser família pela fé. E isso, no fim, não é frieza, é o verdadeiro evangelho.